Olá pessoal! Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. O nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa está auxiliando você nos seus estudos, em especial numa época como essa, em que a pandemia do coronavírus levou as aulas presenciais a serem suspensas. Nessa aula nós vamos comentar uma questão do Enem do ano passado, que de acordo com a avaliação do nosso canal é de fácil resolução. A grande vantagem vai ter o candidato que sacar primeiro o gabarito. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2019, a porca e os 7 leitões. É um mito que está desaparecendo, pouca gente o conhece. É provável que a geração infantil atual o desconheça. Em nossa infância em Botucatu, ouvimos falar que aparecia atrás da igreja de São Benedito, no Largo do Rosário. Aparece atrás das igrejas antigas, não faz mal a ninguém, pode-se correr para apanhá-la com seus bacurinhos que não se conseguirá. Desaparece no lugar costumeiro da aparição, a qual só se dá à noite depois de terem cumprido a sina. Em São Luís do Paraitinga, informaram que se a gente atirar contra a porca, o tiro não acerta. Ninguém é dono dela e por muitos anos apareceu atrás da igreja de Nossa Senhora das Mercês, na cidade onde nasceu Oswaldo Cruz. Os mitos são importantes para a cultura porque, entre outras funções, auxiliam na composição do imaginário de um povo por meio da linguagem. Esse texto contribui com o patrimônio cultural brasileiro porque A. Preserva uma história da tradição oral. B. Confirma a veracidade dos fatos narrados. C. Identifica a origem de uma história popular. D. Apresenta as diferentes visões sobre a aparição. E. Reforça a necessidade de registro das narrativas folclóricas. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra A. Agora nós vamos entender o porquê do gabarito, bem como qual deve ser o teu procedimento perante uma questão como essa. Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, em que, de acordo com o método que nós já propomos nesse canal, o candidato faz uma leitura da prova como um todo para avaliar o grau de dificuldade de cada questão. O que acontece quando o candidato chega nessa questão? Muitas vezes ele já consegue sacar o gabarito. O enunciado pergunta por que esse texto contribui com o patrimônio cultural brasileiro. E isso que está na alternativa A faz todo sentido como resposta. O texto fala que se ouviu falar nesse mito em um lugar e em outro. Então, só por aí já se pode falar que essa história da porca e dos 7 leitões faz parte da tradição oral. História essa que o texto preserva? Sim. Então, nós não precisamos ter dúvida de que essa alternativa responde à pergunta do enunciado. Se o texto preserva uma história da tradição oral, então essa preservação, esse registro, de fato contribui com o patrimônio cultural do país. Das alternativas incorretas, a alternativa D simplesmente responde de forma incorreta à pergunta do enunciado. As outras alternativas incorretas cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto, sendo que a alternativa B é a mais absurda de todas, porque além do erro da extrapolação, também comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. É correto se dizer que o texto faz isso que está na alternativa D? Sim, embora isso esteja muito discreto no texto. O texto fala sobre duas visões sobre as aparições, ambas atrás de igrejas. Já chega a ser difícil se dizer que são duas visões diferentes. Mas dizer que essa é a resposta para a pergunta do enunciado, aí não mesmo. Se um texto fala sobre duas visões de uma mesma aparição, isso é suficiente para se dizer que o texto contribui com o patrimônio cultural? Não mesmo. Como eu já disse, a letra B comete tanto o erro da extrapolação quanto o erro da contradição.
Extrapolação, porque onde é que está no texto essa confirmação da veracidade dos fatos narrados? Simplesmente não está. Contradição, porque a primeira frase do texto já diz que o texto fala sobre um mito. Então, se é um mito, é impossível se falar sobre veracidade dos fatos narrados. Onde é que o texto identifica a origem dos fatos narrados, como diz a alternativa D? Simplesmente o texto não faz isso. E onde é que o texto faz isso que está na alternativa E? Reforçar a necessidade do registro das narrativas folclóricas. Simplesmente o texto não faz isso. Chega a ser difícil se errar essa questão. E digo mais, a primeira alternativa já faz todo sentido depois de se ler o texto pela primeira vez. O que leva muitos candidatos a ler as outras alternativas apenas a fim de confirmar que o gabarito é a primeira alternativa. E principalmente depois de uma segunda leitura, fica mais fácil se perceber tudo aquilo que nós comentamos. Então a grande vantagem vai ter o candidato que sacar primeiro o gabarito, porque esse candidato vai ter mais tempo para fazer questões mais difíceis e mais tempo também para reler tais questões, a fim de ter certeza de que está respondendo certo. E melhor ainda, mais tempo para elaborar e escrever a redação. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram suas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei em ambos os casos. Façam os comentários para que nós saibamos onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook. Aliás, vocês podem nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas, porque a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais, e para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e principalmente nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.